Olá, começamos mais um episódio do Das Humana. Estranharam que foi o Leiberson que começou o programa? Bem, é que hoje temos uma convidada especial que foi mencionada no primeiro episódio dessa temporada, intitulado As Ciências Humanas se Sentam no Divã. A participante de hoje é a Aira Machado, que foi minha colega durante o mestrado. Em sua homenagem, já para aquecer os motores, eu pedi para o Leiberson ler um trecho de um depoimento do Norbert Elias, que me lembra muito do encontro que eu tive com a Aira. Bom, vamos lá, nobre missão. Tinha confiança em minhas capacidades intelectuais e ideias não me faltavam. Mas o imenso trabalho intelectual que minha tese exigiu me parecera dificílimo. Só bem mais tarde, fui pouco a pouco compreendendo que 90% dos jovens encontram dificuldades a redigir seu primeiro trabalho importante de pesquisa. E às vezes, acontece o mesmo com o segundo, terceiro ou o décimo, quando se consegue chegar aí. Teria agradecido se alguém me dissesse isso na época. Evidentemente, pensamos, sou o único a ter tais dificuldades para escrever uma tese. Para os outros, isso se dá mais facilmente. Esse texto faz parte do livro com ensaios biográficos do Elias, e com ele, dão as boas-vindas a Aira. Olá, Aira, tudo bom? Tudo bem, Leiberson? Tudo bem, Juliana? Que prazer falar com vocês. Estou emocionada que até embargou a voz, viu? Agora já está desembargada. Então agora a gente vai começar o ritual de leitura do Lattes da nossa convidada. A Aira é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal da Bahia, a UF. É mestra em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas e bacharel em Ciências Sociais na Universidade de Brasília, com habilitação em Antropologia, também pela Universidade de Brasília. No doutorado, realizou uma etnografia com foco em relações de gênero no cotidiano de mulheres quebradeiras de coco babaçu. O recorte empírico foi São Manuel, comunidade agroextrativista situada no município de Lago do Junco, Maranhão. No mestrado, pesquisou o cruzamento de discursos relacionados à ideia de desenvolvimento e gênero no contexto do programa Trabalho e Empreendedorismo da Mulher, uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Na graduação, analisou os significados de gênero no processo de implementação do Programa de Equidade de Gênero do Serviço Federal de Processamento de Dados do Ministério da Fazenda. Lecionou em instituições de ensino superior de iniciativa privada, como a Faciplac e a FEB. Atualmente, atua como teleoperadora do Banco do Brasil. Bom, Aira, faltou alguma coisa? Como é que tá? Oi, Leiberson, que prazer. Juliana, que saudade. É basicamente isso. A gente vai começar com uma pergunta que é de praxe, que é para entender como que o pesquisador ou a pesquisadora chegou até o objeto. Quais foram as ligações, os caminhos, as trajetórias que você fez antes, ou até as quebradeiras de coco de Babaçu, no Médio Mearim, micro-região do estado do Maranhão. Eu sou maranhense do interior do Maranhão. E me mudei muito jovem para Brasília, fiz a graduação na Universidade de Brasília. E o meu interesse sempre foi relações de gênero com viés feminista. Final de 2005, eu tive a oportunidade de iniciar um estágio na Secretaria na então Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, e um dia, quando eu precisei realizar uma atividade na biblioteca do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, eu encontrei um livro de fotografias com diversas mulheres que haviam sido cogitadas para serem indicadas ao Prêmio Nobel da Paz, e uma dessas mulheres era a Dona Raimunda dos Cocos. Foi uma reunião de estudos sobre sindicalismo, sobre os direitos dos trabalhadores que fizemos na igreja, e fomos surpreendidos com mais de 50 pistoleiros armados querendo nos matar a nós e os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais, que inclusive se encontrava a Dona Raimunda, que liderou a oração do domingo de noite. E eu falo da terra, Padre João, dentro da igreja, porque a Bíblia toda fala de terra, e hoje o Senhor falou das ovelhas. E ovelha não se cria no ar, se cria na terra. A terra é sagrada, que cria tudo. O pastor é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo saiu e deixou os pastores para cuidar das suas ovelhas, para voltar para lá. E essas ovelhas não podem morrer de fome. Não podem ficarem perdidas por aqui. Foi isso. E aí eu fiquei
totalmente assim fascinada com a trajetória dela, a trajetória de vida, quis saber mais e deu um estalo de repente começar a pesquisar esse tema ainda na graduação. Porque a minha mãe foi quebradeira de coco babaçu durante a infância, antes de ela mudar para o meio urbano. As minhas avós, a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai, foram quebradeiras de coco babaçu. Mas aí, na graduação, eu achei que eu não tivesse maturidade ainda para lidar com isso, dada, né, a carga emocional. Talvez eu não soubesse ser separadora da neta e filha de quebradeira, então eu deixei guardada essa temática para quando eu me julgasse minimamente amadurecida, epistemologicamente falando, para tratar da temática. Pesquisei relações de gênero no trabalho na graduação, relações de gênero no trabalho no mestrado, e no doutorado agora é a hora. Você escreve num linguajar que você considera simples para que a própria comunidade compreenda o objeto estudado, né? Ou, no caso, as próprias sujeitas, né? Mas, ao mesmo tempo, você fala do coco babaçu e entra com nomenclaturas que elas dominam muito bem, sei lá, mesocarpo, endocarpo, termos que eu fiquei assim, gente, eu não sei mais nada disso. Eu joguei no Google para tentar enxergar o que seria isso. Então, eu queria que você contasse para a gente, primeiro, o que é o coco babaçu e como um coco é tão rico em termos de biologia, em termos de cultura, em termos, inclusive, da sua própria pesquisa. Bom, a palmeira de babaçu, ela é predominante nos estados do Maranhão, Piauí, Pará, Tocantins, um pouco do Ceará. E o coco, ele tem essa característica de ser constituído por diversas camadas. Tem uma casca mais rígida, tem depois uma casca mais fibrosa, depois tem uma casca que volta a ser rígida, e aí finalmente tem as amêndoas. São amêndoas oleaginosas. Se você deixar as amêndoas livres, elas já começam a soltar um óleo a partir de algum tempo. As trabalhadoras torram essas amêndoas para extrair azeite, pisam em pilões para extrair o leite. Uma das camadas, elas utilizam para extrair uma farinha. Com essa farinha elas fazem mingau, preparam remédio, cataplasmas para colocar sobre ferimentos e tal. São camadas que me remetiam assim a uma visão, o que elas teriam como visão de mundo, entende? E isso tem a ver também com o conceito de fato social total do Marcel Mauss, de que um determinado fenômeno pode abranger diversas dimensões da vida social. Para Durkheim, desde que nascemos e durante as nossas vidas, o processo de socialização faz com que a sociedade se interiorize a nós. Modos de pensar, acreditar e sentir, gostos e escolhas estéticas são questões sociais. Já Marcel Mauss, sobrinho de Durkheim, falava em fato social total. Por exemplo, a troca de presentes entre amigos é uma questão de escolha própria, é uma questão subjetiva, é uma questão minha ou é uma questão social? Para Mauss, com certeza é uma questão social. Ela se dá por meio de um fato social e até tem um poder coercitivo por trás dessa questão da troca de presentes. Fato social total, além de ser social, é um resumo de toda a sociedade. E então é isso, o coco, com as suas diversas camadas, poderia, de repente, na construção textual, trazer as dimensões daquela organização social. Você disse que na graduação você achou que tinha uma subjetividade muito grande por você ser filha, neta de quebradeira de coco, e aí se você daria conta daquela realidade toda. E eu fiquei pensando, na etnografia essa subjetividade não poderia ser positiva? Então, a etnografia, assim, bem grosso modo, começa com o nosso querido Bronislaw Malinowski, que, para além de fazer análise de relatos de missionários, de viajantes, ele, como estudioso de teorias sociais, embarca em uma expedição e monta a sua tenda. Tem um trecho da
monografia dele, em que ele diz que a tenda dele foi aberta lá entre as casas, as habitações dos nativos. Então, a etnografia, em linhas gerais, seria um estudo de observação participante, em que a pesquisadora ou pesquisador se coloca presencialmente, sim, corporeamente, entre as pessoas que serão mais do que informantes, serão interlocutoras. E a questão da subjetividade? Você acha que o fato de você ter essa linhagem de quebradeiras de coco foi algo que acrescentou, que foi uma preocupação na hora que você estava em campo? Então, foi uma surpresa boa e engraçada, porque apesar de maranhense, eu era apontada o tempo todo como forasteira pelas minhas e pelos meus conterrâneos, por não dominar a linguagem, os hábitos cotidianos. Então, aquele temor inicial, pré-escrita, pré-observação, isso se dirimiu logo de início. Existe aqui uma fronteira e vai ser necessário um esforço do aporte do professor Roberto Cardoso de Oliveira, vai ser necessário um esforço para fundir os horizontes, para que aconteça o encontro intersubjetivo entre mim e essas pessoas, embora eu fosse maranhense. Você foi até muitas vezes entendida como estagiária, ou então você era vista como assessora. Esse olhar era da comunidade? Partia da comunidade, porque o meu primeiro contato foi com a Associação em Áreas de Assentamento do Estado do Maranhão, que é uma associação constituída por quebradeiras de coco e por pequenos agricultores que, enfim, se juntaram lá no ápice dos conflitos agrários no interior do Maranhão, naquela região do Médio Mearim, em meados dos anos 80. E aí, por eu iniciar o contato a partir da ASEMA, que é a sigla dessa associação, quando eu fui para as comunidades, as pessoas, os habitantes, as habitantes das comunidades achavam que eu fosse uma estagiária da ASEMA. Eu acabei concluindo que seria assim positivo, vantajoso que me vissem como uma estagiária da SEMA, porque isso faria com que tivessem mais confiança em mim, sabe? Então eu acabei deixando para lá, me chamem de estagiária mesmo. Você, em alguns momentos, não grava quando você está conversando com as pessoas de lá. E em outros momentos, elas também têm interesse por quem você é. E eu achei muito legal quando você coloca que a Dalva, acho que você estava no quintal dela, começou a chupar laranja, e aí ela que assumiu o espírito, vamos dizer, de antropólogo, te fazendo perguntas sobre a sua vida e tudo mais. Como que foi para você se encontrar, de repente, nesse lugar, assim, meio que de pesquisada em vez de pesquisadora? Foi maravilhoso, porque o meu grande receio sempre foi que a pesquisa ficasse, apesar de eu já ter partido com o aporte, principalmente do Roberto Cardoso de Oliveira, de buscar o encontro etnográfico, intersubjetivo, de fundir horizontes, enfim, semânticos, hermenêuticos. Eu tinha medo de que elas não se aproximassem, de que não sentissem curiosidade e de que eu ficasse ali, sabe, num patamar acima de bisbilhoteira, de observadora, com uma luneta assim no olho. E não, quando Dalva começa a me questionar, tu é maranhense, mas com essa idade, não é casada e tal, foi um momento de quebra, de parede. E eu, assim, então vai ser possível fazer aquilo que está lá no livro, o ofício do antropólogo, nós vamos conseguir aqui iniciar um exercício de troca, e esse tal encontro de intersubjetividades vai ser possível. Na sua tese, você tenta sempre deixar tudo amparado ao seu papel lá dentro. Durante a conversa com a comunidade, você tinha esse costume de sempre tentar explicar para ela, olha, esse é o método que eu estou utilizando, ou você ia deixando correr natural? A minha primeira apresentação aconteceu numa reunião na igreja. Então, quando chegou o meu momento de falar,
Eu tentei explicar qual era o meu objetivo ali, o que seria antropologia para mim, o que seria uma pesquisa de observação calcada num método de observação participante. Enfim, tentei deixar explícito que todo o cotidiano seria objeto de pesquisa, que as conversas, gravadas ou não, seriam dados de pesquisa, seriam transformados em dados de pesquisa, e que para isso seria necessária a confiança, seria necessário que estabelecêssemos relações de confiança. Aí a importância de ter sido introduzida pela ACEMA. Como há um respeito muito grande, as relações estabelecidas entre os habitantes e a ACEMA são relações de confiança plena, então isso fez toda a diferença, né? Eu ser introduzida pela ACEMA. Os habitantes fazem parte da ACEMA, as habitantes fazem parte da ACEMA. O então coordenador geral mora em São Manuel. Contar com essas pessoas, assim, me levando, me ciceroneando, fez toda a diferença. E eu deixei explícito. Olha, nossas conversas, entrevistas gravadas ou conversas rotineiras, tudo isso vai fazer parte do relatório final, de alguma maneira. Essa apresentação na ACEMA foi feita na igreja. A igreja ali não é só um espaço espiritual, tem um quê político? Elas e eles enfatizam bastante a importância da Igreja Católica, e por Igreja Católica entenda-se a Ordem Franciscana, e aí a Ordem Franciscana fundamentada sim na teologia da libertação, isso a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, ali, naquela região totalmente esquecida pelo poder público. Então é a igreja que adentra aquela área de mata, de cocais e cerrado, levando noções básicas de higiene, de saneamento, e que era necessário criar viveiros para porcos, que era necessário filtrar água para beber. Enfim, noções de como produzir o soro caseiro, de como aproveitar a folha da mandioca e o amido do coco-babaçu para preparar uma mistura, uma multimistura para diminuir a mortalidade infantil por desnutrição. E assim que me deixou de boca aberta, mas elas afirmam que acontecia, elas e eles, de planejamento familiar. A igreja católica foi responsável por iniciar a conscientização de planejamento familiar e uso de contraceptivos, de pílulas. Sim, quando tu diz que, Juliana, é algo mais que está para além do plano espiritual, sim, é político, totalmente. Eu queria trazer a história um pouco para os anos 90, para que você destacasse o seu olhar sobre o gênero e falar da resistência dela, principalmente diante do fato que você conta, que é a solta, né, até com acento no O, porque a gente não fala quebrador, né, a gente fala quebradeiras, né, de coco-babaçu. As soltas são os lotes de terra, que a partir de um dado momento, isso antes dos anos 90 até... Quando se falava de babaçu, os fazendeiros tinham raiva, não deixava entrar, não deixava tirar o babaçu, os jagunços botavam jagunços para tomar as mulheres, teve algumas que foram mortas. Se nós formos pegar hoje, né, onde está organizado o movimento das quebradeiras de coco-babaçu, nós vamos ver que são áreas que veio da década de 70, da década de 80, de resistência pela terra. Ali o sudeste do Pará, a região do Araguaia, né, que é uma região de forte resistência. A região do Bico do Papagaio, né, no Tocantins, né, é também toda a luta pela terra, né, ali no Bico do Papagaio. Né. Aqui no Maranhão, Médio Mearim. Sofremos muito essa perversidade de polícia se envolvendo. O que tem a ver? Polícia com trabalhadora que está no mato trabalhando, quebrando seus cocos. Esses arames aqui, a gente passava aí, quase todas essas quebradeiras de coco aqui, não tem um couro que nasceu do espinhaço. Tirado de arame, passando às pressas, o cara com a pinhola de dar engado, batendo na gente. Eu fui muito vítima disso aí.
elas começam a ser impedidas de adentrarem, que eram terras, não eram de ninguém, chegam lá aquelas pessoas vindas, porque no Médio Mearim há uma predominância de imigrantes dos estados do Ceará e do Piauí, que se estabelecem ali, encontram aquelas terras, que eram terras de ninguém, terras do estado, e de repente essas terras começam a ser reclamadas por pessoas que se diziam proprietárias, e aí entra a história da grilagem e tudo e tal. E essas mulheres começam a ser impedidas de adentrarem essas terras cercadas, mas elas continuam se referindo às terras, a esses lotes de terra, como soltas. E com seus machados nas mãos, elas insistiam em atravessar as cercas de arame farpados que passaram a ser colocadas por esses ditos proprietários de terras. E aí começam algumas negociações, tá? Vocês até podem adentrar aqui as nossas terras, mas vocês vão ter de deixar uma parte do que vocês quebrarem aqui. Vocês não vão poder levar as cascas. E as cascas eram importantíssimas, porque com as cascas elas produziam o combustível, né? O carvão, que era o combustível para as famílias cozinharem. E elas desobedeceram. E elas levavam as cascas, levavam as amêndoas, enfim. Você conta um pouco da história de vida da Dora, quando ela era jovem, e o comportamento do pai e dos irmãos, ela categoriza como carrancismo. Você estando naquela comunidade, o que você percebeu que avançou em termos de, vamos dizer, mais equidade de gênero, ou que ainda permanece um tanto desigual? E se você puder falar também da questão da educação dos filhos e filhas, porque me deu a impressão que era visto como algo bem positivo para essas mulheres, verem os filhos e filhas tendo uma educação formal, mesmo que isso talvez signifique que esses filhos e filhas não vão ser quebradeiras depois. Então, é um momento de tensões, de algumas contradições, há coexistência de valores, de visões de mundo. A Dora se refere ao passado, como o passado dela na infância e na adolescência, como carrancismo por parte do pai, por parte dos irmãos, mas a Dora é uma das lideranças femininas e ela esteve à frente da resistência da comunidade de São Manuel já nos anos 80. Ela começa a se destacar quando assume dentro da igreja a função de animadora, de catequista. Então, ela não era meramente uma catequista, ela era também uma disseminadora de estratégias de resistência para aquelas quebradeiras que iam para as soltas, que deixaram de ser soltas e passaram a ser terras presas, mas que voltaram a ser soltas em seguida. Mas isso não impedia que o pai dela, enfim, não permitisse que ela namorasse quem ela queria namorar, que o irmão a proibisse de sair com o vestido que ela havia comprado, tecido com o dinheiro da quebra do coco e escolhido o tecido na cidade com tanto carinho, entende? Ela é a trabalhadora que produz, quebra o coco, que garante a sua renda, mas ela, ao mesmo tempo, não tinha poder de decisão do que fazer com esse dinheiro e de como se comportar. Atualmente, isso já não é assim, mas ainda é um pouco, porque existe a educação, as mães, existe a escola-família, as mães, os pais são defensoras e defensores ferrenhos da escola-família, mas ao mesmo tempo, ao visitar as famílias que mantêm as crianças, os adolescentes nas escolas, famílias, nas EFAs, eu ouvia falas tais como: eu encontrei o caderno da minha filha com algumas poesias e para quê? Ela está na escola para aprender a escrever essas coisas, para aprender a escrever carta para namorado? Daqui a pouco aparece aqui com um diploma, e o diploma é o eufemismo para gravidez fora do casamento. Então, o diploma, a Dora já ouvia na adolescência dela, e esse diploma, entre aspas,
as jovens lá em 2016 e 2017 continuavam ouvindo, entende? Então, há avanços, sim, e essas quebradeiras, a partir principalmente dos anos 2000, com o governo Lula, governo Dilma, que participaram de diversos cursos de capacitação em gênero e tal, então elas já dominam uma linguagem, e os trabalhadores também, mas há tensões, há choques entre essas linguagens, entre essa linguagem que essas comunidades tiveram acesso, que já estão cientes, conscientes, e os valores morais que estão ali, ó, sedimentados, e aí há choques. Eu queria enfatizar um pouco essas tensões a partir de um capítulo que você trata sobre a questão da mecanização ali, do extrativismo do coco-babaçu. E aí isso tem muito a ver com essa disputa, como por exemplo, nos debates da apresentação da máquina, os homens falavam e as mulheres cochichavam, né? Porque os homens tinham ali, falavam alto muitas vezes, e as mulheres se resguardavam aos momentos de confraternização entre elas e tudo. Ou também um momento em que um representante lá que foi apresentar, o senhor Cavalcante, ele usa um exemplo do Bill Gates para tentar vender com um discurso como se ele soubesse o caminho e elas não, né? No dia da apresentação da máquina, quando o representante da empresa parceira do governo do estado do Maranhão, tão logo eu me apresentei, ele parou de se reportar, de conversar com as pessoas, os representantes das comunidades, e começou a tentar estabelecer um diálogo comigo. E eu tive de pedir a ele que parasse, que esquecesse que eu estava ali, porque eu não era consultora da ACEMA, eu era apenas uma visitante, que eu tinha sido uma convidada para estar ali presente. O secretário de Estado de Indústria e Comércio também de desconsiderar o conhecimento tradicional das trabalhadoras, dos trabalhadores. Antes tu havia dito que não existe a expressão quebrador de coco, mas o secretário de Estado, em uma das reuniões, se referiu aos quebradores de coco. E aí elas cochicharam, né? Ele está tirando nós de homem. Então, é um desencontro, por mais que o governo do Estado seja um governo de esquerda, de ainda o desenvolvimento como ideologia, como estratégia política de crescimento, desconsiderar, se colocar num patamar acima do conhecimento local. Mas com uma narrativa que tudo isso a gente tem que aceitar, porque isso é desenvolvimento. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa descolonizar, desconstruir. O protótipo que eu tive a oportunidade de conhecer em 2016 e que foi suspenso o projeto em 2017, era uma máquina do tamanho de um trator, mais ou menos, que ocupava todo um galpão, tinha diversos compartimentos, os cocos eram colocados em uma esteira, e a partir de então começava a quebra, muito barulhenta, as pessoas precisavam utilizar abafadores, protetores auriculares, e ainda assim o barulho, o ruído era muito grande, e aí a máquina fazia a separação da casca, daquelas camadas, né, da primeira casca, da segunda camada, que é o amido, depois da terceira camada fibrosa, e as amêndoas eram trituradas, e esse foi o impasse principal, porque as quebradeiras consideravam inadequada aquela apresentação, aquela forma de apresentação das amêndoas trituradas, porque o óleo se dispersaria muito facilmente, né? Então, as amêndoas precisavam estar inteiras para que o óleo se conservasse. Elas não tinham condições de vender as amêndoas assim de imediato. Então, era necessário armazenar as amêndoas. Uma máquina que triturasse as amêndoas não seria uma máquina que atenderia à necessidade das comunidades. Que ficou de maiores aprendizados, tanto científicos como pessoais, e se tem alguma história mais significativa que você gostaria de compartilhar com a gente. Porque você conta várias histórias para explicar esses fenômenos sociais, a estrutura e tudo mais. Eu gostaria de destacar a Maria Deusuíta de Souza.
A Desu é uma mulher extremamente bem-humorada e ela faz anedota a respeito de tudo e o tempo todo. E as anedotas da Desu, elas são assim, elas têm a síntese do que são as relações de gênero para mim, de acordo com a minha percepção ali durante o tempo em que estive lá, que somando os anos de 2016 e 2017, foram quase 8 meses de convivência com aquelas comunidades. É de que as relações de gênero são hierarquizadas, sim. O masculino está num patamar acima do que é considerado feminino, sim, mas o feminino não é um nível, uma posição, o feminino não ocupa uma posição de passividade. Elas riem, há senso de humor, há anedotas. Se as mulheres são impedidas de frequentarem o bar, por exemplo, porque podem ser vistas como mulheres à toa, ainda que elas trabalhem tanto quanto os homens, e, enfim, e gostem de tomar cerveja, elas não ocupam o bar como os homens ocupam, elas fazem piada sobre isso, elas riem. Então, isso também, na minha perspectiva, sinaliza, demonstra poder, sabe? Quando elas riem deles, para eles, na cara deles, elas estavam ali demonstrando que elas tinham autoridade, que elas têm autoridade também. Elas podem até não falar durante as reuniões, mas os cochichos têm assim um conteúdo muito sarcástico, muito que vai reverberar depois da reunião. E que é muito mais importante o tempo depois da reunião do que propriamente ali durante a reunião. Eu quero fazer uma analogia, que é a questão da mecanização e essa disputa de gênero. Essa questão da máquina gigante, uma máquina que não escuta as mulheres, que lidam com a extração de fato, né, com a quebra do coco, uma máquina grande, imponente e que tira o poder das mulheres, que é o poder ali do machado, do macete, do controle do processo, né? E também, não sei, chega a um ponto que parece meio fálico isso, né? Assim, a tentativa de criar um objeto que mostra que é poder, mostra que... Eu não sei se eu tô viajando, mas a sensação que eu tenho é um pouco isso, assim, né? Sim, e aí entram os estudos sobre desenvolvimento, as teorias sobre desenvolvimento, que Juliana e eu tivemos oportunidade de termos acesso já desde a época do mestrado, de como isso poderia entrar em conflito com tradições locais. E vamos então hoje ao terceiro seminário da série com o tema Outro Desenvolvimento ou Pós-Desenvolvimento. A partir de uma constatação do fracasso do desenvolvimento na perspectiva que dominou o mundo, né, que é conhecido como o desenvolvimentismo, ou seja, a partir da teoria da modernização. Por que, então, o fracasso? O fracasso em relação à distribuição equitativa da riqueza, em relação à própria destruição da natureza, sem respeito à sustentabilidade, também no fracasso no desenvolvimento equitativo das nações. Então, sim, você tem toda a razão. E eu relembro que aquele protótipo da máquina grande, gigante, ela foi suspensa. Quando eu retornei, que a máquina foi apresentada em 2016, quando eu retornei em 2017, a máquina já estava suspensa, e aí eu tive de focar o olhar nas relações do cotidiano na comunidade, na escola-família e tudo. E depois, já de defendida a tese, me mostraram um novo protótipo de máquina, que são máquinas bem pequenas, do tamanho de... são cadeiras, e são machados, não precisa de eletricidade. Parecem uma máquina de costura, porque tem um pedal, e aí tem uma lâmina de machado. As pessoas que operam essas máquinas pequenas, que foram desenvolvidas em parceria com o Sebrae, elas pedalam um dispositivo muito parecido com o pedal de uma máquina de costura, e a lâmina, que é uma lâmina de machado, é suspensa e baixa, e vai quebrando o coco. Eu achei muito legal isso. Pós-pesquisa, pós-defesa, ter visto o rumo que a máquina ganhou, né?
Bem, já que a gente está falando um pouquinho do pós, vou já avisar que o nosso tempo esgotou. Vou agradecer a Aira, mas também deixar o microfone aberto para coisas que a gente não falou que ela queira acrescentar, seja projetos futuros, seja talvez falar da gata Leila, que ela pegou lá no Maranhão. Ai, muito obrigada, Juliana. Obrigada, Leiderson, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho que é tão precioso. Foi, assim, um processo tão doloroso também, porque a contingência, as circunstâncias políticas acabaram me conduzindo a escrever de uma forma que eu não imaginava que seria. Então, alguns dados não foram abordados por receio de como poderiam repercutir nesse cenário político em que estamos, e a minha preocupação maior sempre foi proteger, né, os direitos das trabalhadoras e trabalhadores agroextrativistas que confiaram em mim, abriram as portas de suas casas, a porta da igreja, enfim. E a Leila, a gata Leila, a gata que surgiu lá durante a pesquisa de campo, acabou sendo também um elemento para promover a aproximação entre mim e aquelas mulheres, e continua sendo um elemento que me mantém próxima delas e deles anos depois. Quem quiser ler o texto, eu ficaria muito contente se lesse, se enfim, pudesse avaliar o que foi essa pesquisa. Obrigada, gente. Pode deixar, a gente vai colocar o link ali na descrição. Para mim, assim, fazendo um feedback, eu acho que tem um livro ali na história, né? Ali, principalmente eu li mais o segundo capítulo ali, né? Que eu estudo tecnologia, me interessei. Eu acho que tem histórias ali, e quem sabe o próprio sarcasmo das mulheres te inspire a contar essas histórias, né? Porque é uma ferramenta também, né, de resistência. Oxalá! Foi um objeto de crítica na defesa, viu? Esse texto não estaria muito anedótico para uma tese de doutorado, mas como um texto não seria anedótico se o texto retrata, né, a anedota como estratégia de resistência? Por que o senso de humor? Por que a comédia? A comédia faz parte da vida, gente, né? Da organização social. Então, sim, fico contente por tu ter tido essa percepção, Leiderson. Bom, a gente encerra o episódio, então, avisando que o Das Humanas tá no YouTube e em várias plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, iTunes. E em 15 dias a gente vai voltar com um novo episódio. E se vocês quiserem enviar sugestões, o nosso e-mail é voz@dashumana.com. É isso aí. Até a próxima. Das Humanas, a ciência sem jaleco.